neste canal é levar a verdade às pessoas, tirar as pessoas da Matrix, tirar as pessoas de Babilônia e mostrar para elas que existe sim uma possibilidade de ela ser um agente transformador, tanto na sua vida, como na sua família e como com as pessoas que ele se relaciona. Então, desde já, muito obrigado. A morte da meretriz. Parte 1. Os líderes religiosos e a política. Quando nós pensamos em iniciar esta série, A Morte da Meretriz, nós tivemos como base analisar como os líderes religiosos das 9.999 religiões agem, como eles se comportam, qual é o pensamento, o que eles pregam às pessoas e as suas doutrinas e crenças. E em cima disso, nós iniciamos esse processo analisando qual seria o perfil ideal de alguém que lidera pessoas, levando em conta a visão bíblica disso, ou seja, como o nosso Criador vê uma pessoa que vai representá-lo perante outras pessoas. E aí nós achamos o texto de 1 Timóteo capítulo 3. Se você ler o texto de 1 Timóteo capítulo 3, você vai se deparar ali com uma série de informações do que era na época chamado superintendentes e servos ministeriais. Lá, e cada Bíblia provavelmente vai ter uma tradução diferente para isso, né? Devem colocar outros nomes. E aí o que acontece? O que nós percebemos, nós colocamos ali 10 pontos a qual são evidenciados em como deveria ser o comportamento desta pessoa que estivesse à frente de pessoas para ensinar sobre a Bíblia. Na realidade são 9 pontos. Vamos ver ali. Essa pessoa deveria ser irrepreensível. Ok? Essa pessoa deveria ser inconteste, ou seja, aquela pessoa ela não seria questionada quanto à sua condição de estar ali à frente daquelas pessoas. Totalmente correta, totalmente certa, honesta, bondosa e assim por diante, entre outras definições de como deve ser um líder. Ok? Não amar o dinheiro. Essa pessoa deveria ser totalmente desapegada ao dinheiro. Por quê? Porque bem sabemos, né, que o dinheiro corrompe. Essa pessoa deveria ser um marido de uma só esposa. Se ele fosse casado, ele deveria ser um marido de só uma esposa. Ele não poderia ser uma pessoa que traísse a esposa com outras mulheres ou ter mais de uma mulher e assim por diante. Ele deveria ter uma esposa e essa condição de marido deveria ser exemplar. Qualificado para ensinar, óbvio. Essa pessoa deveria ter um entendimento da Bíblia gigantesco, enorme, se possível ter uma amplo conhecimento bíblico para que pudesse ensinar outras pessoas as verdades bíblicas. Então essa pessoa deveria conhecer a Bíblia como ninguém, ok? Ter um bom testemunho das pessoas. Ela deveria ser vista perante a sociedade como uma pessoa correta, uma pessoa honesta e assim por diante. As demais pessoas deveriam dar bom testemunho daquele líder religioso. Eu estou falando líder religioso porque é assim que é visto nas 9.999 religiões. Seja lá qual a nomenclatura que ele receba, aquela pessoa que está à frente falando com as pessoas, ele não deixa de ser um líder. Ok? Não ser ávido por ganhos desonestos. Ou seja, essa pessoa não deveria se envolver em falcatruas, não deveria se envolver em corrupção, não deveria se envolver em práticas indevidas, em roubos, em latrocínios e qualquer outro tipo de situação que o colocasse na condição de ser uma pessoa desonesta. Ter uma consciência limpa. Essa pessoa ela não poderia ser uma coisa na frente das pessoas quando ela estivesse ensinando a Bíblia e outra coisa quando ela não estivesse ensinando a Bíblia na sua vida, no seu dia a dia. Ela deveria ser livre de acusações, ou seja, ela não poderia estar respondendo processos, ela não poderia já ter sido presa, ela não poderia já ter uma condição de estar respondendo judicialmente a alguma coisa. Então, essa pessoa deveria ser livre de acusações. Inclusive as acusações também relacionadas ao seu caráter, personalidade e assim por diante. E também ter uma boa reputação, ou seja, aquilo que nós já falamos. Correta, honesta, decente, uma pessoa que as pessoas iriam admirar pela sua
condição quanto pessoa, não é verdade? Então, essas características de um líder estão descritas em 1 Timóteo capítulo 3. Se você tiver uma Bíblia, abra, leia, confira, depois compare com esse slide que nós estamos mostrando, e aí você tira as suas conclusões de como deve ser um líder religioso, ok? Vamos para o próximo slide? Pois bem, com base nessas informações, nós vamos ouvir agora o que o maior líder que já pisou nesse planeta, chamado Jesus Cristo, disse: estas coisas eu vos mando. Então, ele não está pedindo, ele estava mandando as pessoas a qual estava ouvindo aquilo, fazer aquilo que ele estava dizendo. E o que ele disse? Que vos ameis uns aos outros. Então esse é o primeiro ponto, não é? Todos os seres humanos são irmãos. E todos deveriam amar uns aos outros. Sabemos que não é assim, não é verdade? O ser humano é seletivo, né? Quando ele não tem essa questão do amor desenvolvido dentro do coração dele, então ele é seletivo. Então esse aqui eu amo, aquele ali não ama, esse aqui eu amo, aquele ali eu amo mais ou menos, aquele ali eu odeio e assim vai, né? Mas por aí nós já estamos desobedecendo uma ordem de Jesus, porque ele diz que nós devemos amar a todas as pessoas. Não interessa se ela é verde, amarela, azul, ok? Pois bem, se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou antes de odiar a vós. Se vós fizesseis parte do mundo, o mundo estaria afeiçoado ao que é seu. E nós ali grifamos. Por quê? Porque há uma tendência das pessoas gostarem, das pessoas que gostam das mesmas coisas que ela gosta. Se aquela pessoa não compartilhar das mesmas coisas, então aquela pessoa já é colocada de lado. E dependendo do que aquela outra pessoa compartilha, aquela pessoa passa a ser até odiada. E o que Jesus diz ali, ele diz em questões espirituais, ou seja, existiria um grupo de pessoas que iria fazer a vontade do Criador e existiria um outro grupo de pessoas que não iria fazer a vontade do Criador. Esse grupo que não iria fazer a vontade do Criador iria odiar aqueles que fizessem a vontade do Criador. Isso está bem claro no texto. Então, essas pessoas que servem ao Criador por não serem afeiçoadas ao mundo, por não estarem fazendo parte do mundo, essas pessoas são odiadas pela grande maioria. Então, 99,9% das pessoas odeia aquele 0,1% que busca fazer a vontade do Criador, que é o que? A organização terrestre de Deus na Terra. Ok? Existe esse grupo? Existe desde Israel. Israel era um povo pactuado com o Criador. E depois, com a morte de Jesus, ele deu a possibilidade de todas as nações serem pactuadas com o Criador. Basta que ele se achegue à sua organização. Ok? E aí, essa organização a pessoa tem que descobrir qual é, né? Com base nas suas orações e assim por diante. Pois bem, agora porque não fazeis parte do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por esta razão o mundo vos odeia. Então ali Jesus deixa claro que ele teria um povo que seria escolhido, ok? E que os demais odiariam esse povo por conta dessa escolha. Você pode conferir isso em João 15, de 17 a 19. Esse texto está lá, tá ok? E o que nós vamos mostrar para você agora? Nós vamos mostrar para você se fazer parte da política está certo ou está errado por parte de um líder religioso. Um líder religioso deveria fazer parte da política? Como que a Bíblia encara isso? Como a palavra de Deus encara isso? E é isso que nós vamos mostrar para você. Mas antes de nós explicarmos isso para você, gostaria que você assistisse estes vídeos que nós vamos apresentar agora. Acompanhe. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano.
Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità. I laici cristiani devono lavorare in politica. É possível você conjugar a vida de um cristão com a política? É possível ser um cristão e um político ao mesmo tempo? É compatível o cristianismo com a carreira política? Eu quero dizer para você que a política é legítima. Ou você vai ser coagido, ou você vai entregar a gente na mão deles. Em nome de Jesus, eu peço para você uma coisa. Me dê o teu voto. Quando você for votar no Crivella, você está votando 10, você está votando na gente. Agora, os espíritas têm opiniões a respeito de política. Inclusive, nós já tivemos no Brasil vários parlamentares espíritas. Freitas Nobres foi um deles. Foi um espírita que sempre batalhou, lutou pela causa pública, se colocou à disposição do voto popular e foi eleito, foi deputado federal. Então, não só ele, como o Campos Vergal e outros. O candidato trabalhista Sadiq Khan se tornou nesta sexta-feira o primeiro muçulmano a ser eleito prefeito de Londres. Khan foi eleito com mais de 1.300.000 votos contra quase 1 milhão de seu principal oponente, o conservador Zac Goldsmith. O que você achou dos vídeos que você assistiu? Você percebeu o que essas religiões têm em comum? Todas elas querem fazer parte de governos. Todas elas querem fazer parte do mundo. Percebem isso? Religiões diferentes que falam a mesma língua, porque de certa forma, por motivos diferentes, ou até iguais, pretendem participar dos governos, pretendem participar do mundo. E ensinam isso aos seus seguidores. Portanto, todos aqueles que seguem essas religiões acreditam nas mesmas coisas que aqueles líderes religiosos pregam para elas. Elas acham que aquilo é correto. Pois bem, vamos ver à luz da Bíblia se realmente isso é correto. Porém, antes, vamos fazer uma análise do que você assistiu, ok? Líderes religiosos dentro da política. Será que eles estão ali ávidos por ganho desonesto? Você já ouviu falar de algum líder religioso que é desonesto e que está envolvido dentro da política? Amor ao dinheiro. Amam o dinheiro? Acredita que de repente algum líder desses religiosos está dentro da política porque querem poder e com isso riquezas? Dinheiro? Tem uma consciência limpa? Você acredita, conhecendo a política como você que está assistindo esse vídeo conhece, que líderes religiosos envolvidos na política têm uma consciência limpa? Estão livres de acusação? Você já ouviu falar de algum líder religioso envolvido na política que está respondendo judicialmente por alguma questão de
escândalo ou corrupção? Tem uma boa reputação? Você acredita que um líder político ou você acredita que um líder religioso envolvido na política tem uma boa reputação? Você percebe que essas perguntas que estão sendo feitas foram tiradas do 1 Timóteo capítulo 3? Lá nós não apresentamos qual deveria ser a conduta de um líder religioso que pretende ser representante da palavra de Deus, como ele deve agir. A pergunta que eu lhe faço é, então o que escreveu 1 Timóteo, o que escreveu ali naquele livro, em 1 Timóteo capítulo 3, nosso Criador está equivocado? Não é assim? Que foi colocado lá em termos de princípios para que alguém possa usar a Bíblia e pregar a palavra para alguém, aquilo que ele exige de um superintendente ou de um servo ministerial ou de qualquer outra pessoa que esteja liderando pessoas para ensinar a sua palavra, a palavra de Deus, que ele, inspirado, que ele deu a condição para inspirar pessoas a escrever, estaria então o nosso Criador equivocado, que não deveria ser daquela forma? Então a pergunta que eu faço é, por que as pessoas seguem líderes religiosos que não seguem os preceitos escritos em 1 Timóteo capítulo 3? Por que as pessoas dão ouvido a pessoas que claramente desobedecem o que está escrito nas Escrituras? Por quê? Porque se esses líderes religiosos escolhem fazer parte do mundo, eles estão nitidamente desobedecendo a palavra de Deus. E outra, será que eles não vão se encaixar naquelas condições e não estão ali por dinheiro, ou por poder, ou por riqueza? E pior, recebendo apoio da sua organização religiosa para que esse objetivo seja alcançado? Então essas pessoas que ajudam aquela pessoa a atingir aquele objetivo para desobedecer a palavra de Deus, será que ela não é partícipe disso? Será que ela também não é uma pessoa que está em parceria, em acordo com aquilo? Então podemos alegar que todos estão desobedecendo a palavra de Deus ao fazer isso, ao participar da política? Mas vamos continuar a análise. Se tudo aquilo ali que está escrito na esquerda, ávidos por ganho desonesto, amor ao dinheiro, consciência limpa, se tem ou não, ou livre de acusação, ou boa reputação, vamos supor que esse líder religioso estivesse dentro da política e nada disso estivesse acontecendo. Ele é uma pessoa honesta, perfeita, tudo correto. Ainda assim, ele estaria pecando contra o nosso Criador. Por quê? Porque ele estaria fazendo parte deste mundo. Por quê? Porque ele estaria ligado a governos e a unidades políticas. E aí você me pergunta, mas o que isso tem de grave? O que tem de grave de ele entrar na política e nos defender lá, a nossa organização religiosa? Qual o problema nisso? Eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Antes de mostrar a sequência, eu vou lhe fazer uma seguinte pergunta, eu quero que você reflita. Você está seguindo homens ou você está seguindo a Deus? Porque se você estiver seguindo homens, você vai dar importância para o que eles falam. Se você estiver seguindo a Deus, você vai dar importância para o que a Bíblia fala. Você tem uma religião, mas você acredita na Bíblia? Você tem uma religião, mas você conhece a Bíblia? Você tem uma religião, mas acha que a Bíblia é exata, coerente e que apresenta o conhecimento do verdadeiro Deus? Acha você a Bíblia uma autoridade? Acha que a Bíblia é mais autoridade que a autoridade religiosa que está ali na frente falando com você? O que é mais importante para você? O seu líder religioso ou a Bíblia? E se o seu líder religioso se encaixar em todos aqueles itens que nós colocamos, se ele estiver na política por dinheiro mesmo, por poder e por ganância e por etc, estiver sendo corrompido e não tiver uma consciência limpa e assim por diante, ainda assim, você acredita que o seu líder religioso é uma pessoa ideal para ensinar você, a sua família? Você tem certeza disso? Porque se você achar que o seu líder religioso está acima da Bíblia, então você está cometendo um grande erro. Porque a grande autoridade é a Bíblia, inspirada por Deus, colocada na sua casa para que você tenha um entendimento correto da qual é a vontade de Deus para com você. Entendem isso? Mas ok, vamos ver quais são as consequências de seguir líderes religiosos envolvidos na política. Jesus jamais duvidou que Satanás fosse o governante deste mundo. De alguma forma milagrosa, Satanás certa vez mostrou a Jesus todos os reinos, governos,
do mundo e a glória deles. Daí ele prometeu a Jesus: eu lhe darei tudo isto se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Isso está escrito em Mateus 4, 8, 9 e Lucas 4, 5 e 6. Isso está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9 e Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Por que nós chamamos Satanás de o governante deste mundo? Por causa desse texto, sabiam? Esse texto deixa claro quem governa o mundo desde então. E é por isso que Satanás mostrou para Jesus todos os governos do mundo. Todos os governos do mundo estão na mão de quem? Do governante deste mundo, Satanás. Portanto, quando um líder religioso ele quer participar do mundo e fazer parte dos governos, ele quer fazer parte dos governos que são administrados por quem? Pelo governante deste mundo, por Satanás. Portanto, quando ele quer fazer parte do mundo, ele quer fazer parte de que mundo? Do de Deus ou do governante deste mundo? Quem é que comanda os governos no mundo? É Deus ou Satanás? É Satanás. Portanto, quando eu, líder religioso, quero participar do mundo e participar dos governos do mundo, eu estou fazendo a vontade de quem? Do governante deste mundo. Eu participo dos governos do governante deste mundo. Eu participo do sistema de Satanás. Pergunto, se um líder religioso está fazendo parte do mundo, servindo a um governo dentro do sistema governado pelo governante deste mundo, e então ele está servindo ao governante deste mundo, a Satanás, todos os seus seguidores que vão atrás dele na política, todos os seus seguidores que apoiam ele na política, todos os seus seguidores que vão lá correndo para urnas, mesmo a gente sabendo, quem conhece a estrutura da ordem mundial, a nova ordem mundial, sabendo que voto não vale nada, porque tudo é decidido antes, tudo não passa de uma grande, digamos, brincadeira midiática, porque as pessoas vão lá perder o seu tempo, o seu voto não quer dizer absolutamente nada. Mesmo sabendo tudo isso, essas pessoas vão lá fazer isso, elas estão participando do mundo junto com aquele líder religioso que as desencaminhou a fazer isso. Quando pessoas que são governantes do mundo, das 9.999 religiões, fazem você ir lá votar nele ou participar de sistemas políticos, ela está fazendo com que você também participe do mundo que é administrado pelo governante deste mundo, Satanás. Percebe a seriedade disso? Mas vamos continuar. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Isso está escrito em 1 João 5,19. Se você tiver uma Bíblia, aconselho que abra e leia. O mundo inteiro jaz no poder do maligno. Este mundo ao qual você vive não é governado por nosso Criador, e sim pelo governante deste mundo. Quem assistiu nossos vídeos, desde o governante deste mundo e a ONU, e os últimos dias, a série, sabe o que eu estou falando. Quem hoje que assiste o nosso canal tem dúvida que este mundo é governado pelo maligno, pelo governante deste mundo, por Satanás? Ninguém. A pergunta que faço é, ora, se todo o mundo jaz no poder do maligno, e os líderes religiosos querem participar de governos que são regidos pelo governante deste mundo, eles estão participando do governo de quem? De Deus ou de Satanás? E quem apoia essas pessoas? Está fazendo a vontade de Deus ou do inimigo de Deus? E aí abaixo diz assim, como Satanás poderia ter oferecido a Jesus todos os reinos do mundo se estes não lhe pertencessem? Sim, ele só pode oferecer o que é dele. Foi dado a ele um tempo para que ele pudesse desencaminhar toda a terra habitada. E ele está fazendo isso. E os governos são um meio para isso, tanto para atacar a organização de Deus, como ele fez ao longo das eras, atacou Israel, atacou Jesus e hoje ataca a organização terrestre e assim vai, como ele também usa para implementar as suas maldades, não é? Construir as suas armas, tentar liquidar com a humanidade. Quem tem dúvida que quem governa o mundo é ele? Agora a pergunta é, o seu líder religioso quer compactuar com o governante deste mundo, fazendo parte dos governos dele? E
Sabendo nós que todos os sistemas de política são corruptos, como um líder religioso pode pegar uma Bíblia e ir à frente do seu povo, a qual ele chama assim, e ensinar as verdades bíblicas de um Deus limpo, puro e correto e exato? Como? Como que alguém que está envolvido no mundo de Satanás pode falar sobre Jesus, pode falar sobre o nosso Criador de consciência limpa? Como? Mas vamos continuar. Pediríamos que você abrisse a sua Bíblia em João 8,44. Esse texto é muito interessante. Por quê? Lá diz que o governante deste mundo foi um homicida desde o princípio e que ele é o pai da mentira. Se alguém diz para você que através da política ela vai trazer algum benefício para a sua vida ou que vai mudar alguma coisa na sua vida, ele é um mentiroso. E ele então serve ao pai da mentira. Se alguém diz que através da política você vai conseguir resolver os problemas do mundo, ele é um mentiroso, porque só Deus pode resolver os problemas do mundo e vai fazê-lo brevemente. A pergunta é, se você acredita num líder religioso que mente para você, você não acha que está pactuando dessa mentira? Ou apoiando essa mentira? Ou ajudando que outras pessoas sejam desencaminhadas pela mesma mentira? Você não acha que quando você vê um líder religioso utilizar a Bíblia, que é um instrumento sagrado, produzido pelo nosso Criador para salvar vidas, e é utilizada como um meio para a pessoa fazer palanque político, e em nome de Jesus pedir votos, você não acha que isso é um pecado contra o nosso Criador? Você não acha isso? Porque nós temos que analisar o seguinte: estou seguindo homens ou estou seguindo a Bíblia? Estou seguindo o que o nosso Criador ensina ou estou seguindo o que um líder religioso, mortal, pecador, imperfeito como eu está ensinando? E aqui entram alguns fatores interessantes que nós vamos mostrar agora na sequência, porque é algo que deve ser analisado dentro do íntimo de cada pessoa. Vamos ver? E aqueles que o seguem? Conforme em 2 Timóteo 4,3 está escrito assim: pois haverá um tempo em que não suportarão o ensino sadio, mas de acordo com seus próprios desejos se cercarão de instrutores que lhes façam cócegas nos ouvidos. Você sabe o que quer dizer esse texto? Que as pessoas nos tempos do fim, nos últimos dias, não iriam suportar ouvir a verdade. Porque a Bíblia só fala a verdade. A Bíblia não tem meias palavras. Ou é certo ou é errado. E para muitas pessoas deste mundo, ouvir a verdade é algo muito doloroso. E por que ele diz que as pessoas iam querer líderes religiosos para fazer cócegas nos ouvidos? Porque as pessoas, na grande maioria, não buscam uma religião. Elas só buscam um meio de justificar os seus próprios desejos. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com servir a Deus. As pessoas vão para a sua igreja lá, sentam lá, batem palma, dançam, cantam, fazem o que tiver que fazer, retornam para suas casas e são as mesmas pessoas. Porque a pergunta é, como um líder corrupto, ou um líder que ama o dinheiro, ou um líder que ama as riquezas, ou um líder que não tem a consciência limpa, ou um líder que faz parte do mundo, pode ensinar a verdade a alguém? É por isso que grande parte dessas religiões não toca na Bíblia. É por isso que a maioria dessas pessoas não tem o menor entendimento do que está escrito na Bíblia. Porque não tem nada a ver com religião e fazer a vontade de Deus. E sim de ir lá apenas de uma forma hipócrita, manter a sua forma de vida, manter os seus desejos. Querem alguém apenas para dizer para elas palavras bonitas. Mas elas não querem mudar o seu proceder, querem continuar sendo a mesma pessoa. Elas não querem se moldar ao que Deus está dizendo na Bíblia. Elas querem justificar as coisas. E para justificar precisa ter uma religião. Eu estou fazendo aquilo errado, mas eu vou lá falar com Deus, lá na minha igreja. E aí eu vou lá e faço isso ou faço aquilo. E aí quando eu volto eu estou com a minha consciência mais tranquila. Porque afinal de contas eu sou imperfeito, errar é humano. Sim, você é imperfeito e errar é humano. A questão não é essa. A questão é a pessoa ser incoerente
de ter uma Bíblia na mão e não buscar aprender o conhecimento exato sobre o que Deus exige dela, do que Deus deseja que ela faça. Ela quer continuar sendo a mesma pessoa, seguindo seus próprios desejos, e ter alguém lá, um líder religioso, para fazer cócega nos seus ouvidos. Isso é 90% das pessoas. Talvez 10% das pessoas acreditem que ali seja uma religião que realmente é a verdadeira para ela. Ok? Mas ainda assim, aqueles 10% deveriam analisar o seguinte: como é que eu sigo um líder religioso envolvido na política que está envolvido com o mundo, e o mundo é governado por Satanás e então está servindo a Satanás, o pai da mentira? E se ele segue o pai da mentira, então ele está lá como líder religioso contando mentiras, porque ele está mandando aí votar e participar do mundo junto com ele. Então, senhores, esse é o proceder de Babilônia Grande, das 9.999 religiões, que nunca teve a intenção de ensinar a Bíblia a ninguém. Eles estão ali usufruindo do seu poder de perspicácia, de liderança, do seu poder de persuasão, do seu poder de envolver pessoas e tirar proveito disso, se alimentar do sistema. Tanto que são totalmente envolvidas com governos, e os governos, todo mundo sabe, são corruptos, são mentirosos, são enganadores e assim por diante. E todos que buscam esse caminho querem a mesma coisa: poder, riqueza, enganar as pessoas, serem mentirosas, e todas elas são exatamente o retrato exato do pai desse sistema, que é o pai da mentira, o governante deste mundo, que governa todos os governos do mundo e que atrai esses tipos de pessoas para lá. Então, este vídeo é para te alertar que quando nós buscamos a verdade está na Bíblia. Ela é a palavra final. Ela foi inspirada pelo nosso Criador e ela é que diz como um líder religioso deve ser. E isso está escrito lá no começo. Aqui no começo desse vídeo nós falamos para você. Deve ter boa consciência, boa reputação, não deve ser amante do dinheiro, deve ser uma pessoa honesta, correta, bondosa. Ela deve ser um exemplo. Com todo esse lamaçal e essa nojeira, esse lixo que é a política, você acha que um líder religioso deveria estar ali? Pergunto, Jesus fez parte da política? Você viu Jesus se envolver com o Sinédrio ou se envolver com o Império Romano? Em algum momento você viu Jesus falar de política? Não, né? Em algum momento você viu verdadeiros cristãos da época, apóstolos e seguidores, se envolverem em política? Não, né? Pergunto, se eles eram considerados verdadeiros cristãos e exemplos, por que os cristãos atuais não fazem a mesma coisa? Por que insistem em se envolver com o mundo? Por que querem servir ao governante deste mundo? Por que querem seguir o pai da mentira? Por que seguem líderes religiosos que falam mentiras? Nós mostramos os vídeos. É uma questão de consciência. Pois bem, e onde nós queremos chegar com isso? Nós queremos dizer a você que tem uma coisa em jogo nessa história toda: a sua vida, da sua família e das pessoas que você ama. Olhem o que esse texto fala. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Contudo, eu lhes confessarei então: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Mateus 7, versículo 22 e 23. Depois da grande tribulação, virá o Armagedon. E as pessoas que serviram ou seguiram o mundo vão ficar junto com ele, abraçada. Aquelas que seguiram o sistema político, aquelas que seguiram o sistema religioso e aquelas que seguiram o sistema econômico vão perecer junto com ele. Sair de Babilônia Grande, sair das 9.999 religiões, significa afastar do que é mal. Como você pode se afastar do que é mal se todo dia você liga a televisão, olha o que é a política e vê o seu líder religioso que tem uma Bíblia na mão do nosso Criador, que é limpo e puro? Como que você acha que uma pessoa dessa pode te ensinar alguma coisa sobre a verdade? Então, seguir os mandamentos de Deus que está na Bíblia não é seguir homens, não é seguir líderes religiosos, é seguir a Jesus.
Jesus é o exemplo correto a ser seguido. Jesus não se envolveu com política, muito pelo contrário, ele mandou se afastar da política, porque ele disse, Tiago falou, né? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Isso está escrito no livro de Tiago, capítulo 4. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você quer se envolver com a política, você vai estar se envolvendo com o mundo. Pior, se você quiser seguir um líder religioso envolvido com política, então é porque você está lá para ter um líder para fazer cócegas nos ouvidos. Não está lá por amor a Deus, não está lá para servir a Deus. Servir a Deus não é servir ao mundo, porque o mundo jaz no poder do maligno. Reflita nisso. Pense bastante. Reveja esse vídeo. Veja os líderes religiosos falando sobre política. Vejam o que eles pensam. Você está no lugar certo, tem certeza? O mundo jaz no poder do maligno. E Deus não quer que ninguém morra. Portanto, analise sua vida e reflita. Agradecemos desde já pela sua audiência e gostaríamos de dizer que no nosso próximo vídeo nós iremos abordar as questões referentes à cobrança de dízimo. Iremos falar sobre o dízimo e espero que você goste do vídeo, pois nós iremos trazer várias informações referentes à Bíblia, contextualizar e trazer alguns fatos para que você observe como que os líderes religiosos utilizam o dízimo que cobram dos seus seguidores. Desde já, muito obrigado por seguir os canais Metavendas Brasil e até a próxima.